Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero. A Frente Parlamentar originou-se do ato da Presidência número 135 do ano de 2023, com a coordenadoria dos trabalhos sendo do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. E integram esta Frente Parlamentar como membros os excelentíssimos senhores deputados estaduais Oscar Gutz, Antídio Lunelli, Nilson Berlanda, Ana Campagnolo, Maurício Peicher e Napoleão Bernardes. O principal objetivo desta frente parlamentar é de atuar em defesa da propriedade privada, da paz e da ordem pública no campo e nas cidades, e pela garantia do Estado democrático de direito, criando mecanismos preventivos para evitar as invasões de terra em Santa Catarina e de punição aos invasores e seus organizadores. Este cerimonial convida para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar Invasão Zero da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Sargento Lima. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Altair Silva. Convidamos também a excelentíssima senhora prefeita do município de Cunha Porã, Luzia Vacarim. Convidamos também o senhor vereador do município de Cunha Porã, Neodir Grade. Convidamos também o diretor primeiro tesoureiro da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Serviço de Aprendizagem Rural, Pedro Luiz Olivieri Lucchesi. Convidamos também o senhor presidente do Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social, Lucas Ruff. Convidamos também o senhor presidente do Movimento Com Terra, MCT, Marcelo Henrique Barizon. E convidamos também o senhor presidente do PL Jovem de Anápolis, Goiás, Pedro Pôncio. Pedimos que as autoridades se acomodem em seus lugares, por gentileza, pois neste momento registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial, como a excelentíssima senhora prefeita do município de Zorteia, Rosane Infeld. Também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Antônio Carlos, Onélio Richards. Também o excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Zorteia, Alessandro Mouro. Também o excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Palmeira, Ronaldo Vieira de Jesus. Também o senhor secretário adjunto de Estado da Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, Leandro Lisboa Ferreira de Melo.
Atendendo ao pedido do nosso coordenador da Frente Parlamentar, gostaríamos de estender o convite também para se fazer presente na mesa de autoridades o senhor Cleverson Pedroso, da FAESC-SC, por gentileza. Registramos a presença também da senhora vice-presidente da Câmara do Município de Três Barras, Daniela Alberti Gonçalves. Também da senhora vereadora do município de Três Barras, Suelen Adur Vogeinac. Também do senhor vereador do município de Palmeira, José Carlos Rodrigues da Silva. Também do senhor vereador do município de Palmeira, Alcione Pereira da Cruz. Também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Cunhaporã, Juliano Kempfer. Também o senhor vereador do município de Cunhaporã, senhora Daisy Kempfer. O senhor vereador do município de Cunhaporã, também Leocir Daniel Borchardt. Também a senhora vereadora do mesmo município de Cunhaporã, Elaine Echelmeyer. Também o senhor vereador Anderson Elias Gulit Lambi. Também do município de Cunhaporã, o senhor vereador Rogério Grade. Também registramos a presença do senhor vereador do município de Tangará, Roberto Hampson. Também o senhor vereador do município de Arroio 30, Adilson Ancilieiro. Também o senhor vereador do município de Arroio 30, Cleberton Nese. Também a senhora vereadora do município de Arroio 30, Marilza Baldo Serighelli. Também a senhora vereadora do município de Arroio 30, Geronice Zancanaro Consone. Também registramos a presença do vereador do município de São Bento do Sul, Luiz da Luz. Também o senhor vereador do município de Água Doce, Diego Trento Correia. Também o senhor vereador do município de Itapoá, Valdecir Antônio Luiz da Silva. E também o vereador do município de Içara, Charles Carnim. Registramos também a presença do senhor vereador do município de Concórdia, André Holdfer. Também da senhora vereadora do município de Concórdia, Rutineia Rossi. Também do senhor vereador do município de Abelardo Luz, Rubi Esquinato dos Santos. Senhor vereador do município de Capinzal, o senhor Jair Pedro Toaldo. Também o senhor vereador do município de Capinzal, Júnior Miller. O senhor vereador do município de Capinzal, Cauê Oliveira. O senhor vereador do município de Itaiópolis, Anderson Marcelo. Também o senhor vereador do município de Antônio Carlos, José André Schmidt. Também o senhor vereador do município de Irineópolis, Gilvane Bueno. Também o senhor vereador do município de Pinhalzinho, Guilherme Frouza. Também o senhor vereador do município de Balneário Barra do Sul, Juan Cunha. Também o senhor vereador do município de Ibiã, José Henrique Ramos Moreira. Também a senhora vereadora do município de Braço do Trombudo, Eduarda Cristina Herbs. Também o senhor secretário de Agricultura de Porto União, Jacir Bart. Também o senhor secretário de Agricultura do município de Três Barras, João Francisco Canani. Também o senhor secretário de Agricultura do município de Saudades, Darcy Pedro Tomé. Também o senhor secretário de Infraestrutura do município de Antônio Carlos, Léo Gesser. Também o senhor secretário de Urbanismo e Limpeza Pública do município de Três Barras, William de Lima. Também o senhor secretário de Agricultura do município de Ouro Verde, Valmir Siqueira. O senhor secretário de Viação e Obras do município de Três Barras, Éder José Dubiel. Também o senhor secretário de Desenvolvimento e Inovação do município de Canoinhas, Sidemar Rotoshinski. Também o senhor secretário de Desenvolvimento Rural do município de Canoinhas, Gildo Stocker. Também o senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Araquari e Balneário Barra do Sul, Dorival Cel. Também o senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Itapoá, Willy Dancher. Também o senhor vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, Clemerson Pedroso, já citado. Também o senhor assessor parlamentar Eloy Mendes Neto, neste ato representando o gabinete do senhor vereador Bira Andrade. E também o senhor assessor da Casa Civil, Giovânio
Pontel. Gostaríamos também de estender o convite à mesa de autoridades ao senhor advogado Leocir Roque da Croce. E neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima, coordenador da Frente Parlamentar Invasão Zero, para presidir os trabalhos. Uma ótima noite a todos. Muito boa noite a todos. Eu quero aqui me justificar pelo convite tardio, porque me passaram a informação que vocês iam pegar o mesmo voo anteriormente ali, né, mas, na verdade, vão ficar presentes com a gente aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. Para mim é uma honra muito grande startar algo que está sendo inédito no país, inédito no Brasil. Como tantas coisas boas que existem nesse país, nasceram no estado de Santa Catarina, eu tenho certeza que essa é mais uma dessas coisas maravilhosas, né, que parte desse estado e serve de espelho para ser seguido por todos os demais estados da federação. Que de forma muito especial quero cumprimentar essa seleta mesa aqui, que muito me honra aqui, em nome do deputado Altair. Deputado, então, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos, até porque o nosso tempo é muito curtinho hoje, nós temos coisas importantes para falar e temos autoridades que são praticamente doutores nesse assunto, nessa temática aqui dentro. Mas eu não posso passar a palavra para eles sem antes dizer que, quando fui chamado na FPA, na Frente Parlamentar da Agricultura, em Brasília, para representar o estado de Santa Catarina, eu voltei com um espírito de cumprimento de missão. Não poderia ser mais uma atividade do qual a gente vai lá, tira uma foto, posta na rede social, nos traz algum brilhantismo, né? Isso aí, de verdade, não faz parte do nosso métier de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, e eu posso, com a mais absoluta certeza, advogar em nome dos demais deputados que esse não é o trabalho. Se fosse feito dessa forma, Santa Catarina não estaria do jeito que está hoje, prosperando em vários sentidos, se não fosse a ajuda dessa Casa de Leis aqui e dos colegas que eu tenho muito orgulho em ombrear aqui dentro do Parlamento. E nós vamos precisar muito da ajuda deles daqui para frente, e essa ajuda eu tenho a mais absoluta certeza que vai ser correspondida. Então, nós não perdemos a nossa reunião na noite de hoje, vocês vão sair daqui com essa mais clara certeza. Primeiro, eu quero afirmar que o que existe de melhor no Brasil hoje está aqui diante dos senhores para falar dessa temática. Então, não sou eu que vou abordar esse assunto. Esses convidados estão aqui, são carimbados, são reconhecidos nacionalmente e têm toda a autoridade para falar com propriedade do assunto. E, ao final, nós faremos os nossos encaminhamentos. Isso é o que é muito importante para a gente. Tá? Esses encaminhamentos é aquilo que diferencia uma reunião que não tem... que você inicia ela e, quando você vai embora, você volta para casa com enorme ponto de interrogação. Então, eu vou pedir, mais uma vez, aos senhores aqui, que aqueles que forem mencionados aqui e que foram convidados para estar aqui nessa noite aqui, se sintam, hoje, daqui para frente, como multiplicadores de um conceito. Como eu disse, isso não está acontecendo no Brasil, está acontecendo no estado de Santa Catarina. É preciso que o Brasil inteiro saiba o que acontece em Cunhaporã. É preciso. Nós trabalhamos de forma silenciosa durante muito e muito tempo. Isso não pode mais acontecer, porque o outro lado é especialista em fazer barulho, é especialista em se fazer ser visto, é especialista em fazer escândalo. E nós não, nós vamos trabalhando com a cabeça baixa, nem o barulho do sincero ninguém escuta, porque a gente nem balança o pescoço. Isso não pode acontecer. Então, voltem para casa hoje com sentimento de multiplicadores. Espero que gostem da reunião de hoje. Como eu disse, eu estou me sentindo lisonjeado pela qualidade dessa mesa, lisonjeado mesmo. Então, de primeiro, quero passar a palavra aqui para o nosso grande amigo, o deputado Altair Silva, um homem que, como poucos na história desse parlamento, representa também a nossa agricultura, o nosso agronegócio no estado de Santa Catarina. Por gentileza, deputado. Quero agradecer as palavras do deputado Sargento Lima, que é nosso amigo,
também técnico agrícola, né? E fico muito feliz de estar aqui nesse ato, né? Estamos aqui para prestigiar esse ato que Vossa Excelência se inspirou para realizar, e é muito importante, por isso meus parabéns, né? Quero aqui saudar a prefeita Luzia, da nossa cidade de Cunhaporã, onde nós temos uma das maiores adversidades sobre a questão de terras, né, de conflito, também com as comunidades indígenas, apesar de que lá não tem comunidade indígena, mas criaram esse fator para nos prejudicar. E quero também, em nome dela, saudar todos os prefeitos, né, e todos os vereadores aqui presentes, em nome do Cleverson, né, nosso amigo Pedroso, saudar todos os presidentes dos sindicatos rurais aqui presentes, né, enfim, saudar todas as lideranças, o da Croce, né, que é um grande conhecido nosso, por estar sempre defendendo as comunidades de Cunhaporã e Saudades, né, que às vezes eu brinco com ele como advogado, ele já defendeu a tese de mestrado, doutorado, e um pouco mais sobre o tema, né, que nós estamos tratando no dia de hoje. Como parlamentar, nós também aqui demos uma contribuição por comungar desse mesmo pensamento que o deputado Sargento Lima tem. Nós apresentamos aqui um projeto de lei que está em tramitação, que é o PL 0197/2024, que versa justamente sobre uma lei que impede que os ocupantes, os invasores de propriedades rurais, e também invasores de propriedade urbana, né, sejam impedidos de exercer qualquer função pública e sejam impedidos de ter acesso a qualquer linha de crédito oficial ou programas oficiais, principalmente no que tange ao governo do Estado de Santa Catarina. O projeto está aqui em tramitação, tenho certeza que ele vai evoluir positivamente, porque nós entendemos que o direito à propriedade é algo digno, né? Famílias, né, que há muitas décadas, alguns até séculos, né, adquiriram de boa fé, estão produzindo, gerando a riqueza, fazendo a sucessão das propriedades familiares rurais. Daí vêm as políticas equivocadas de governos que não procuram valorizar quem trabalha, quem produz, quem gera o desenvolvimento, quem gera a riqueza, e cria aí os conflitos absolutamente desnecessários, sendo que o nosso país é um país continental e tem terra para todo mundo trabalhar, né? Tem condições para todo mundo que quer realmente trabalhar, não precisa invadir nenhuma propriedade. Por isso quero também agradecer, reconhecer e parabenizar, né, os criadores do movimento Com Terra, né, porque, às vezes, o movimento adversário, que já existe há muitos anos, que, aliás, nem CNPJ tem, né, não tem, é uma personalidade jurídica fictícia, né, e eu não vou citar aqui porque não merecem ser citados, né, mas a iniciativa de criar o movimento, né, dos trabalhadores com terra, que fazem a riqueza, que se o real é uma moeda valorizada e se mantém ao longo de muitos anos, eu tenho a certeza que a principal âncora de controle da inflação é o trabalho dos nossos produtores rurais. São os trabalhos dos com terra. Então, por isso, quero aqui também agradecer, parabenizar, me colocar à disposição, deputado Sargento Lima, na condição de presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa, me colocar à disposição do grupo para somar, para contribuir, para que nós possamos viver em paz, para que as pessoas que têm a sua propriedade possam ser respeitadas, né, e que nós possamos fazer sucessões das propriedades rurais, que nós não tenhamos o CAR bloqueado por medida administrativa, contrariando todos os princípios da legalidade, mas o governo federal insiste, através de estruturas de governo, impedir com que muitos dos produtores que têm direito legítimo à terra sejam impedidos de ter o cadastro ambiental rural atualizado, ficando
à margem de todos os processos que envolvem a agricultura, dos programas oficiais, dos financiamentos, dos licenciamentos ambientais e tudo mais. Por isso, esse movimento, tenho certeza, deputado Sargento Lima, é muito importante para valorizar realmente quem levanta de madrugada, que trabalha a semana inteira, que não tem feriado, que não tem dia santo, que fazem as coisas acontecer no nosso país, que são exatamente os nossos produtores rurais, a quem nós devemos toda a gratidão, todo o respeito e todo o carinho, pelo que fazem pela nossa gente, pelo que fazem pelos catarinenses, pelo que fazem pelos brasileiros. Por isso, essa é a nossa palavra de gratidão, de reconhecimento e também parabenizando o deputado Sargento Lima aqui pela iniciativa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos para a dinâmica do evento. Deputado Altair, toda reunião que eu tenho a oportunidade de presidir, deputado usa o tempo que achar necessário. Tá? Mas para que a gente possa dar uma dinâmica, né, eu vou pedir que vocês olhem aquelas duas telas, quem tiver aqui como orador ali, para que a gente possa fazer um controle do tempo. Tá bom? Mas em onde eu vou, deputado, é o tempo que achar necessário sempre, isso é toda reunião que eu faço. Porque, na verdade, é nas nossas portas que acabam as coisas se entrincheirando ali na frente, a gente acaba desenrolando elas, né? Próximo orador inscrito, que não vai nos dar a oportunidade na noite de hoje, é o senhor Pedro Luiz Oliveri, diretor e primeiro secretário da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Por gentileza. Nunca vou esquecer o nome dele, que é o nome do meu pai, Pedro. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer aqui hoje estar aqui em Santa Catarina, nesse estado maravilhoso, um estado que serve de exemplo para o Brasil, com um povo trabalhador, culto, digno, que honra o agricultor brasileiro. Então, primeiramente, viu, deputado, e parabenizar o senhor pela iniciativa, que muito vai nos valorizar e muito vai servir de exemplo para o Brasil. Eu acho que o pontapé inicial de Santa Catarina vai servir de exemplo para o Brasil. O movimento Com Terra tem por obrigação de ser muito maior que aquele outro movimentinho, certo? Porque nós produzimos a riqueza do Brasil. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina, carne suína, de frango, suco de laranja, de café, de gente, de oxigênio. O Brasil hoje tem 68% de mata natural e somos taxados de poluidor. Somos taxados de que estragamos o meio ambiente para produzir. Então, deputado, São Paulo estará sempre junto, a Federação da Agricultura de São Paulo, com a nossa co-irmã da Federação de Santa Catarina. Vamos estar sempre juntos, sempre lutando, e o que precisar da gente, necessitar da gente em São Paulo, pode contar com a gente, tá bom? Então, eu gostaria de deixar uma frase que a gente sempre diz lá em São Paulo, que é: plante, cultive e colhe a paz. É a paz que o campo precisa. O campo precisa de paz para produzir riqueza para o Brasil. É isso aí. Boa noite a todos e bom evento. Pedro Oliveri, pode ter a mais absoluta certeza que nós vamos nos encontrar mais vezes. A FAESP é muito importante nesse processo todo. Próxima oradora, a nossa prefeita de Cunha Porã, Luzia. Faz favor aqui, minha grande amiga e colega de trabalho. Por gentileza, ocupe o teu lugar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Sargento Lima e agradecer por puxar à frente de tudo isso aqui. E obrigado pelo convite de estarmos aqui. E também agradecer e cumprimentar o deputado Altair Silva, que já foi secretário de Estado da Agricultura, por estar sempre junto conosco nessa causa. Mas, de forma mais especial, eu quero cumprimentar e quero que fiquem de pé
os 45 agricultoras e agricultoras que vieram de Saudades de Cunhaporã, que viajaram da meia-noite até o amanhecer de hoje para estar aqui. Por favor, gente, fiquem de pé para mostrar. Palmas. Podem sentar. Esse é o nosso povo que luta. Dia 10 de julho agora, há 25 anos, que Cunhaporã, numa noite fria, foi invadida com um ônibus de índios. Essa é a nossa história, assim ela começa. Eu tenho 49 anos, estou iniciando meu 3º mandato como prefeita. Eu nasci e cresci nessa cidade, eu nunca vi índio lá. E todo mundo que está aqui é testemunha disso. A gente já vai seguir nessa fala. Eu continuo cumprimentando aqui o presidente do nosso movimento, filho do agricultor desta terra, o Lucas, que o pai dele foi exemplo dessa luta e já está lá no andar de cima e sei que está conosco. E hoje também, gente, faz 2 meses que nós entregamos Gilmar Secão a Deus. Foi sempre um grande líder conosco, que sempre estava aqui. Eu sei que eles estão lá, Lucas, tá? E obrigada por seguir como um jovem lutador nessa causa e representando o DPD, que é a nossa bandeira. A maior bandeira que Cunhaporã tem. E seguindo falando que é a maior bandeira, eu cumprimento o vice-prefeito, em nome dele, a todos os prefeitos e vice-prefeitos que eu escutei no protocolo. E eu cumprimento os 9 vereadores de Cunhaporã, porque vieram todos, tá, deputados? Todos vieram. Estão aqui hoje. E, em nome dos 9, eu cumprimento os demais vereadores que eu escutei neste protocolo, que temos mais de 20 municípios aqui. Obrigada, vereadores, por estarem aqui. Nós precisamos falar desse assunto. E em nome aqui também do nosso excelente defensor, que é o da Croce, homem que Deus botou nessa causa, tá? Eu cumprimento os demais que aqui estão. O vereador Nuni também, do nosso município. Eu vou continuar a nossa história. 11 mil habitantes do extremo oeste, invadidos numa noite fria. E lá por alguns dias ficaram esses índios. Nós continuamos, naquele momento, estudando o porquê. A comunidade se reuniu, juntou forças para entender o que acontecia com Cunhaporã, porque lá nunca teve índio. E aí se travou essa luta histórica por direito, provando com o laudo antropólogo. E eu bem lembro, na época, que o município teve que se juntar, deputados, para juntar dinheiro para fazer esse laudo. E eu lembro do senhor, o senhorzinho de idade, que ficou no hotel da cidade por 60 dias. Lá ele estudou a cidade, as origens, para ter nosso laudo. Não está aqui, né, da Croce, nosso advogado, para dizer que prova que não teve índio naquela cidade. O laudo da Defensoria Indígena apareceu em 24 horas. Ninguém daquele município, nem eu, e muitos que podem provar, viram uma pessoa estudando a nossa terra, a nossa cidade, o que fosse. Pois aquele laudo está na justiça. Mas nós ganhamos em 2 instâncias. Nós ganhamos até hoje tudo, mas não somos os donos. Nós estamos mais uma vez lutando, e aonde nos chamar nós vamos. Prova disso é que eles estão aqui. O Senhor convocou, sargento, e nós viemos aqui para mostrar nossa força. E sempre continuaremos, porque somos, no Brasil, inéditos, Cunhaporã e Saudades, nessa defensoria. Esqueci de cumprimentar o secretário de Agricultura de Saudades, que está aqui representando o prefeito Maciel, que é nosso lutador junto nessa causa. Justifica a falta dele, que estava aqui semana passada. E é difícil, gente. Nós temos que enfrentar 10 horas de trânsito para estar na capital. Ou um avião que às vezes pousa ou não pousa para estar aqui. Mas nós não deixamos de estar aqui para mostrar nossa força. Porque nós temos que defender quem produz. O agricultor é e deve ser respeitado porque ele põe na nossa mesa o nosso alimento. Todos os dias, se a gente vai comer, se a gente vai beber algo, que seja leite, que seja produção, vem da agricultura. E vou falar de Cunhaporã. Lá nós temos que defender 2.700 hectares, 170 famílias de produção pequena, pequeno produtor. Essa é a nossa realidade. E a gente tem que vir mostrar e falar. E quero compartilhar o que representa Cunhaporã e Saudades, tá? Para o Brasil. Dessas 170 famílias, gente, 180 mil pessoas são alimentadas com o frango produzido lá.
130 mil pessoas no Brasil com o suíno que é produzido lá. E 30 mil pessoas tomam do nosso leite produzido lá. Essa é a nossa realidade. E nossas escrituras são de mais de 100 anos. Qual é o direito, então? Se está na Constituição, o nosso direito à propriedade. Se todos que estão aqui, ou são herdeiros, ou batalharam e pagaram suas terras, nós temos que provar isso. Então, a gente hoje veio aqui para falar mais um pouco da história com Cunhaporã e Saudades, e estaremos aonde vocês nos chamarem para falar. Nós temos histórias de muitas horas para falar, o da Crosta está aqui, e todo mundo, do que já vivemos nesse país. Santa Catarina, gente, é 1% do território nacional. 1%, e olha o tamanho que nós somos. Os índios no nosso país, em território indígena, têm 14%. 14%. E a gente sabe de N fazendas, N hectares que são terceirizados e não são produzidos. Nós não temos nada contra índio. Nós só queremos a justiça com o nosso povo, que foi a União que vendeu essas terras. Certo? Então, eu compartilho essa história. Eu agradeço muito aos agricultores e agricultoras que estão aqui com a gente, ao vice, aos vereadores de novo, mas Sargento Lima, deputado Altair, obrigada. É uma segurança maior que a gente tem com essa frente sendo criada hoje. E a gente quer falar ao Brasil todo essa realidade. Então, gente, acima de tudo, que Deus nos dê força, nos dê sabedoria. E que ano que vem, que é o ano eleitoral, que cada um que está aqui tem o mesmo direito que eu, um voto. Saiba em quem vai votar. Mas que Deus possa levantar homens e mulheres de bem por defender esse povo que tanto precisa no nosso estado e no nosso país. Muito obrigada. Antes de chamar o próximo orador, eu gostaria de pedir para a nossa assessoria que colocasse um vídeo. Mas ainda antes do vídeo, eu quero falar para todos vocês que estão aqui presentes, que são do campo. Tem gente da cidade apoiando vocês, tá? Pessoas de áreas que não são rurais, são portuárias. Ali em pé, no fundo daquela sala, lá está o Movimento Direita Itajaí. Tá? E eu gostaria de pedir uma salva de palmas. E foram esses movimentos direita, Movimento Direita Itajaí, foram o MDJ, o Movimento Direita Joinville, foi o Coalizão Conservadora no sul do estado. Foram essas pessoas aí que deram o pontapé inicial e começaram a pintar as primeiras eleições de verde e amarelo de verdade. Não aquele falso da cara pintada, mas o de verdade. Quando a gente fala patriota da boca para fora é uma coisa, mas quando a gente fala patriota do coração para dentro, a gente se refere a esses jovens aí. Você pode olhar ali no... deixa eu ver quem está com cara de ser mais velhinho ali no meio. Ali. Tá aí, ó. São pessoas que são jovens, mas estão abraçando a causa de vocês, o direito à propriedade, o direito à vida desde a sua concepção. Parabéns. Tá? Em todas as vezes que nós chamamos, o Movimento Direito Itajaí esteve presente. Obrigado. O Movimento Direito Joinville também está aí presente. Levanta a mão ali, pesada. Cadê o... Ali, ó. Obrigado. Força e honra para vocês. Próximo orador, Lucas Ruff, representante do Movimento de Defesa da Propriedade. Por gentileza. Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades da mesa e estendo os cumprimentos a todos. Eu tinha preparado um discurso, mas ficou difícil depois da Luzia, né, Luzia? Eu sou representante de 170 famílias, muitas delas destacaram um integrante da sua família aí. Muitas vezes o marido vem, a mulher vem, deixa a família em casa com todo o serviço para também estar aqui representando e fazendo força pelo nosso movimento. No dia 10 de julho de 2000, as nossas áreas foram invadidas. Foi uma área do nosso parceiro Carlos Zimmer, de 49 hectares, que foi invadida. E, no primeiro momento, eu tinha 10 anos e as pessoas ficaram meio sem saber o que fazer. Não se tinha o conhecimento que tem hoje das invasões. E depois caiu a ficha que aquilo era uma invasão, que eles estavam requerendo a área de muitas famílias.
e essas famílias se organizaram e criaram um DPD. Com uma ótima assessoria jurídica do Dr. Leocir, nós conseguimos a reintegração de posse, e isso foi uma vitória para nós. Depois houve mais uma invasão, e nessa segunda invasão eles entraram à noite e à tarde eles já saíram. Então, o movimento funcionou muito bem e nós nos defendemos muito bem. Após essa segunda invasão, os agricultores se organizaram em pontos específicos e faziam barricadas para defender suas terras. Era um inverno frio, que nem agora, e nós ficávamos, se revezavam também, e ficávamos a noite inteira em barracas de lona, defendendo as propriedades, com medo de uma invasão. Então, o que eu quero dizer é que, além de tudo, tem o terrorismo psicológico que as pessoas sofrem ali dentro. E eu já vi muitas pessoas sofrerem muito com isso, com depressão, com até suicídio, e isso são consequências graves que esse tipo de irresponsabilidade e de tomada do direito das pessoas faz. E agora, de 3 anos para cá, também tem mais alguns agravantes, de janeiro de 2023 para cá, que eles bloquearam os nossos CAR e também impediram que nós conseguíssemos fazer o georreferenciamento. Então, as propriedades têm dificuldade de crédito rural, têm dificuldade de licença ambiental, de transferência de áreas e até de inventário. Então, eles estão tentando nos prejudicar de várias formas, e isso prejudica muito a região. A região é uma região muito produtora, como o prefeito falou, nunca deixou de investir e de acreditar, e por isso que nós somos tão unidos e fortes, mas isso tudo nos prejudica e é uma medida totalmente irregular e ilegal, porque nós estamos ganhamos em primeira e segunda causa, as áreas são nossas, são mais de 120 anos de escrituras, e então nós somos injustiçados por isso. Eles não deveriam ter feito isso, e nós já cobramos muitas medidas, mas administrativamente nós só ficamos com promessas, nada foi feito efetivamente ainda, não tivemos nada de resultado. Tentamos, mas já fizemos audiências em Brasília também, e visitamos muitas pessoas, mas nada foi feito. E isso prejudica os investimentos no local e também as pessoas, né? Então, nós precisamos de justiça para resolver o nosso caso. Nós estamos ganhando, nós precisamos do marco temporal, e é difícil, não queremos ficar só com as promessas de ajuda, mas precisamos de uma ajuda efetiva. Então, muito obrigado a todos. Antes de chamar o nosso próximo orador, agora sim, o nosso vídeo, e dá parabéns para o movimento Direita de Videira. Levanta a mão aí para nós dar um tchau aí. Eita! Aí sim! O bom dos movimentos de direita é que pode estar geando, ventando, dando tempestade de granizo, eles estão em todas, né? Estão em todas. Amém. Por gentileza, o vídeo. O agronegócio brasileiro é a força motriz do desenvolvimento do Brasil. Hoje, o agro produz 300 milhões de toneladas de alimentos, alimentando mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo e exportando para cerca de 200 países. Mas essa conquista enfrenta um inimigo: as invasões de propriedades rurais. 9 dias de invasão por integrantes do movimento dos Sem Terra. Militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. Novas invasões do MST. Manifestantes do movimento dos trabalhadores sem terra invadiram e vandalizaram o prédio de associações ligadas ao agronegócio em Brasília. Mais uma propriedade foi ocupada na Bahia. A invasão de propriedades agrícolas pelo movimento Sem Terra
continua acontecendo aqui na Bahia. Integrantes do Movimento Sem Terra mantêm invasões de terras produtivas no sul da Bahia. O MST admite que orienta famílias de trabalhadores rurais pobres a retomar, agora com o maior controle da pandemia, as ocupações e que já ocorreram ações na Bahia e no Rio Grande do Norte. Em São Paulo, foram 2. O MST é o maior protagonista dessas invasões ilegais, ameaçando o desenvolvimento econômico do Brasil e desrespeitando nossas leis. Mesmo sem praticamente ninguém, o acampamento ocupa uma grande extensão de terra. O agronegócio brasileiro, um dos maiores do mundo, produzindo arroz, milho, soja, algodão, café, laranja e proteína animal, precisa de proteção contra essas invasões. Era grande o rastro de destruição. 28 tratores ficaram danificados. Os computadores do escritório teriam sido retirados e queimados. Os invasores teriam aberto também sacos de fertilizantes. Os Sem Terra dizem que a área pertence ao governo federal e que querem agilidade no processo de reforma agrária. As invasões do MST não só destroem propriedades, mas também sabotam pesquisas e geram terror e morte. É hora de proteger o agro e o Brasil dessas invasões ilegais. É hora de defender a agricultura familiar e a produção agrícola. O movimento Invasão Zero surge como uma resposta, unindo o agronegócio e protegendo os produtores rurais contra esses movimentos terroristas. Juntos, vamos recuperar legalmente a posse das terras invadidas e garantir um futuro próspero para o Brasil, porque o Brasil começa com a força da agricultura. Proteger o agronegócio é proteger o Brasil. Unidos, somos mais fortes em defesa da legalidade e dos direitos constitucionais. Gente, antes de chamar o próximo orador inscrito, né, que na verdade é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no lançamento do movimento do Invasão Zero, lá na FPA, lá em Brasília, lá, que é o nosso grande amigo Pedro Pôncio. Ele tem uma história muito, muito bonita, porque ele conseguiu abrir, não fazendo um trocadilho com o livro, né, mas abrir um livro de sua vida para contar um pouco da história dele. Então, eu vou pedir um pouco não de paciência, mas de atenção, e vou lhe prolongar o prazo um pouquinho, tá, Pedro? Para que você possa poder fazer uso da palavra e contar da tua experiência, para quem ainda não entendeu do que realmente se trata esse grupo criminoso chamado MST. Eu não tenho o menor constrangimento em falar isso. Esse grupo criminoso. Então, mais brilhante do que uma própria pessoa que vivenciou isso, que teve parte da sua vida movida dentro do movimento, para que, como eu disse, hoje a função dos senhores aqui, além de buscar os encaminhamentos, no final, é se voltar para a cidade de cada um de vocês como multiplicadores, assistindo histórias aqui e vendo o que tem de melhor no Brasil para falar na nossa frente parlamentar. Pedro, por gentileza. Quero cumprimentar a todos aqui nessa noite. Antes de mais nada, antes de me apresentar, eu quero pedir uma salva de palmas para cada um de vocês que estão sentados aqui nesses bancos. Uma salva de palmas a vocês, por gentileza. Porque são vocês o motivo disso tudo estar acontecendo. Eu quero cumprimentar o deputado Sargento Lima, agradecer pelo convite, né, o deputado Sargento Lima, junto ao MCT, né, Marcelo Barison, um amigo que eu tenho feito aí, tenho visto realmente o trabalho heróico que o deputado tem desenvolvido aqui nesse estado, né. Eu não conhecia, nós nos conhecemos pessoalmente, não tivemos tanto contato, mas os seus frutos falam por ti, deputado, aqui nesse estado, defendendo o produtor rural, defendendo as bandeiras, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Quero agradecer na pessoa do Marcelo Barison, mais uma vez, do movimento MCT, né, que tem nos convidado a representar esse movimento como embaixador, levar aos 4 cantos do país o trabalho que vocês estão fazendo aqui,
a luta de vocês aqui e, claro, angariando mais pessoas para esse movimento, que eu tenho certeza, junto a tantos outros movimentos que estão aqui, vão tomar essa nação e a gente vai, de uma vez por todas, extinguir esse movimento maldito, demoníaco e terrorista que é o Movimento Sem Terra. Obrigado. Quero só pedir perdão para vocês por estar de vermelho hoje aqui, né? Mas eu tenho uma justificativa muito grande. Um esquerdista, um petista, fica muito irritado quando eu uso essa camiseta, então eu faço questão de usar, porque, afinal, eu gosto muito de irritar petista e de irritar esquerdista. Eu me chamo Pedro Pôncio, fiquei conhecido nacionalmente como ex-MST, após 7 de setembro de 2022, quando fui com essa camiseta, diante da manifestação que houve ali em Brasília, né? O presidente Jair Bolsonaro ainda era presidente, e então havia ali aquela grande manifestação do 7 de setembro, e eu decidi simplesmente ir de vermelho no meio de 1 milhão de pessoas de verde e amarelo. Foi uma ideia meio maluca, né? Não somente com a camiseta, como um boné e uma bandeira, mas aquele dia mudou a minha história. Aquele dia eu me dispus no meu coração a dar um grito de protesto contra tudo que eu vivi debaixo desse movimento terrorista que é o Movimento Sem Terra. A minha família, como várias famílias no Brasil, são cooptadas pelo Movimento Sem Terra por conta da sua miséria, da sua pobreza. Os meus pais, nós viemos do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, num estado de completa miséria, e então pessoas nessa condição, elas estão apenas querendo sobreviver. E aí que o Movimento Sem Terra se aproveita da vulnerabilidade de famílias pobres, famílias que são despolitizadas, que nunca tiveram intenção política, mas elas são cooptadas para esse movimento, com a promessa de um futuro melhor, com a promessa de poder cuidar da sua família, e de repente elas são inseridas, como eu fui, num processo de lavagem cerebral que se tornou os acampamentos do MST. Eu fui uma criança que entrei no movimento aos 11 anos de idade, e acredite ou não, com muito pouco tempo dentro desse movimento, eu já estava em uma manifestação para fazer a defesa do acampamento, diante da polícia que queria buscar ali alguns bandidos que estavam escondidos dentro do acampamento, com ordem judicial. Eu já fui uma criança com 11 anos de idade na frente de uma manifestação dessa, com um facão na mão, deputado, querendo matar um policial. Eu dizia, ou eu mato esse policial, ou eu dou a minha vida, porque a lavagem cerebral que eles promovem dentro desses acampamentos torna qualquer criança, jovem e adolescente um verdadeiro soldado da Revolução Socialista. Sem contar que mulheres e crianças, né, obviamente, todos aqui conhecem muito bem, são colocadas na frente dessas manifestações como escudo humano. Quando é perguntado quem são os líderes somem no meio da multidão e eles colocam pessoas simples, que não sabem, muitas vezes, nem sequer o que estão fazendo ali, mas coloca elas para defender esse movimento, que nada mais é do que um movimento que usa famílias pobres como massa de manobra para fazer militância política partidária, né? E o partido tem nome, é o Partido das Trevas, é o PSOL e todos esses partidos de esquerda que fazem tão mal para a nossa nação. Então, em 2022, quando a minha história viralizou no Brasil, eu comecei a receber ligação de pessoas de todo o Brasil, pessoas de assentamentos, inclusive do MST, que diziam: a tua história é verdadeira e nós hoje estamos escravizados nas mãos do movimento. Naquele momento, o presidente Bolsonaro, na época, me convidou ao Palácio da Alvorada, junto nós gravamos um vídeo, aquele vídeo viralizou novamente, onde eu mostrava que o governo Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra para os assentamentos, inclusive assentamentos do MST. Bolsonaro entregou mais título de terra do que FHC, do que os mandatos do Lula, do que da Dilma, do que do Temer, todos juntos. Porque, afinal, quando se entrega o título da terra para essas pessoas, elas recebem uma carta de alforria e elas não são mais escravas do movimento, não são mais obrigadas a fazer manifestações, a depredar 15 anos de pesquisa, como nós vimos aqui nesse vídeo. É muita coisa que eu tenho para falar, eu tenho certeza, já estou conversando com o Marcelo, que eu voltarei aqui em outra oportunidade para palestrar por algumas horas sobre assuntos que nós precisamos falar. Mas, basicamente, o que eu quero falar nessa noite, nesse dia, é sobre o que está escrito nesse livro A Face Oculta do MST. Porque, afinal, quando eu fui escrever esse livro, eu estava em Portugal, e eu fiquei me perguntando, né, porque eu procurei bibliografias do movimento, biografias de pessoas que escreveram algo sobre o movimento, para eu poder embasar o meu livro. Infelizmente, eu não encontrei, sabe por quê?
porque pessoas que outra hora saíram desse movimento, pessoas que outra hora foram libertas dessa ideologia maldita, foram ameaçadas, foram coagidas, e eu conheço a metodologia do movimento. E quando eu decidi expor essa história, eu comecei a receber ameaças de morte. E as ameaças de morte não vinham simplesmente do movimento, elas vinham de facções criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil que são ligados ao movimento. Movimento como o próprio Comando Vermelho, que foi forjado no seio do marxismo no Brasil, dentro dos presídios, quando os comunistas foram presos. Não dá tempo de explanar tudo aqui, obviamente, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: infelizmente, ou felizmente, esse é o primeiro livro na história do Brasil a expor a origem e os propósitos escusos e a história de alguém que viveu dentro desse movimento. E graças a Deus, e eu digo graças a Deus com toda ênfase, porque afinal, somente uma doutrina maior pode libertar alguém de uma doutrina satânica como MST, e essa doutrina foi o Evangelho de Jesus Cristo, quando entrou na minha vida, e eu consegui entender as mentiras que esse movimento faz, a lavagem cerebral que esse movimento promove. Quando nós falamos, para começar a concluir minha fala, quando nós falamos de MST, eu sei que vocês sofrem cotidianamente na pele as invasões, a insegurança jurídica. Eu sei que vocês sentem na pele, né, quantas histórias nós poderíamos ouvir aqui, histórias emocionantes, histórias heróicas de pessoas que lutaram, que estão lutando ainda, né, para impedir que aquela propriedade, como disse aqui, 100 anos de escritura, né, sejam tomadas, usurpadas e, por que não dizer, roubadas por esse movimento. Mas o fato é que, se nós não entendermos que para combater o MST se começa por uma guerra cultural, se começa por uma guerra de mentalidade, se começa por uma guerra primeiramente de entender o que é o movimento. Muitas pessoas, quando vocês estão numa roda de conversa, dizem: é um movimento de baderneiros que ficam aí trancando o BR. Não são um movimento de baderneiros. O MST existe há 40 anos. São 40 anos de existência num país cristão, num país conservador, num país que abomina esse movimento. Para começar, não é um movimento legítimo, ele não nasce de uma legitimidade, ele nasce de homens, né, dotados dessa doutrina marxista que se infiltraram em situações agrárias e começaram a disseminar uma ideologia, cooptaram pessoas, criaram movimentos, e esse movimento resiste hoje. Nós temos a infelicidade de saber que esse desgoverno está colocando quase R$1 bilhão na mão do Movimento Sem Terra. E aí alguém disse assim: eu estive lançando esse segundo livro, O Mínimo sobre o MST, lá na Frente Parlamentar do Agronegócio em Brasília, e uma senadora do agro, ela chegou a dizer que a forma que ela vai encontrar de acabar com o Movimento Sem Terra seria fortalecendo, né, o agro do Brasil. E não vai ser assim, infelizmente não vai ser assim. Enquanto nós não entendermos que nós estamos enfrentando um inimigo, que enquanto você está combatendo um acampamento do MST, ele está lá na universidade doutrinando o teu filho e colocando na cabeça do teu filho um bonezinho do MST. Não é somente enfrentando, e nós precisamos de ação, mas não é somente no enfrentamento, nós precisamos mudar a mentalidade da nossa nação. Se você, depois pesquisem uma teoria chamada espiral do silêncio, né? A espiral do silêncio basicamente é uma teoria que mostra que existe numa roda de 10 pessoas, 8 pessoas que são contra essa ideologia, mas infelizmente tem 2 pessoas lá mais barulhentas do que aquelas 8, e acabam silenciando a opinião majoritária. A opinião majoritária do Brasil é que o Brasil está do lado do produtor rural. O Brasil sabe que o MST não produz sequer 0,5%, né, daquilo que é suficiente para alimentar uma nação. Mas eles estão na universidade dizendo para o teu filho que eles são o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Enquanto, na verdade, o que o MST produz não é suficiente para alimentar a mesa do Brasil sequer por um dia. E quem é que alimenta 365 dias? São vocês, os produtores rurais. Então nós precisamos entender esse movimento. A minha libertação se deu quando eu saio do movimento e eu começo a entender a dignidade do trabalho. Somente o trabalho liberta o homem, somente Jesus é capaz de libertar alguém dessa ideologia maldita. Então nós precisamos investir nesses movimentos como o MCT. Eu achei genial, disse para o Marcelo, um movimento com terra, ou seja, eu vi um vídeo uma vez de Santa Catarina, quando trancaram a BR aqui, eu divulguei esse vídeo para todo o Brasil. Sabe o que fizeram? Juntaram as pessoas da região ali e foram lá e tiraram no chute
aqueles manifestantes que estavam ali impedindo a passagem, impedindo as pessoas de irem trabalhar. Existem coisas que vocês não podem fazer e que nós recorremos a esses homens aqui que estão lá nos representando. Mas eu quero finalizar dizendo uma coisa para vocês. Existem coisas que somente vocês podem fazer. E se levantar e lutar e criar movimentos é uma delas. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Contem comigo para nós levarmos esse movimento, Marcelo, aos 4 cantos do Brasil e nós unirmos o Brasil de bem, porque afinal, não se esqueçam, nós somos a maioria, nós produzimos o alimento do Brasil e o Brasil reprova movimentos como o MST, mas o Brasil tem um carinho especial porque ele conhece quem é que coloca alimento todos os dias na mesa das famílias do Brasil. Quero agradecer mais uma vez e que Deus continue abençoando todos vocês. Pedro, pode ter mais absoluta certeza que você vai visitar muito o estado de Santa Catarina. Tá? Nós estamos só começando os nossos trabalhos. A assessoria falou que tem mais um vídeo. Isso? Por gentileza. Invasões de terras. Uma realidade que se repete. Um crime que destrói. Um ataque à ordem, à lei e à liberdade. Os trabalhadores sem terra invadiam prédios públicos e... Mas o Brasil do trabalho e da produção não se ajoelha diante da ilegalidade. Nasceu da união de produtores a resposta legítima, o movimento Invasão Zero. Já são centenas de municípios mobilizados, núcleos regionais, frente parlamentar, uma aliança nacional pela propriedade, pela segurança jurídica e pela paz no campo. Quem trabalha é o produtor, quem gera emprego, renda é o produtor. Este é um momento histórico. O primeiro Fórum Nacional do Movimento Invasão Zero reúne quem vive o problema e quem decidiu enfrentá-lo de cabeça erguida. Fórum a nível nacional. A propriedade é um direito garantido pela Constituição. Nossa luta é legal, pacífica e firme. Estamos aqui para dizer: invasão não, respeito sim. Bem-vindos, a história começa agora. Mais uma vez quero fazer um agradecimento à minha equipe de trabalho, os assessores do gabinete do Sargento Lima, faz cada vídeo bonito. Próximo orador, esse grande amigo também, vereador de Cunhaporã, Neodir Grade. Por gentileza, Neodir. Primeiramente, eu quero aqui, respeitando essa mesa aí, cumprimentar a todos os nossos agricultores que se deslocaram do município de Cunhaporã e Saudades. Por mais de 12 horas estar dentro do ônibus, deixando suas famílias em casa, seus afazeres, e estão aqui lutando por uma causa justa. Então, aqui, em nome do Legislativo de Cunhaporã, em nome dos 9 vereadores, em nome do Executivo, quero aqui parabenizar e também dizer a vocês que nós estamos juntos nessa batalha e que nós vamos estar até a vitória. Deputado Sargento Lima, é uma honra, tá? Fico muito grato por esse convite, por fazer parte dessa mesa, lançando aí a Frente Parlamentar Invasão Zero. Também quero aqui dizer que o deputado Sargento Lima ficou conhecido, e o deputado conheceu um pouco da nossa história, né, deputado? Quando a gente fez a primeira audiência pública no município de Cunhaporã, em relação à questão do marco temporal. E dizer também que o deputado foi uma pessoa que nos deu muita confiança, muita segurança, e que ele também, com certeza, vai estar junto com nós nessa batalha. Também aqui quero saudar o nosso deputado estadual, que representa o nosso oeste, representa a nossa agricultura, e também o Lucas, né, Lucas? Deixando aí seu registro, representando muito bem esse povo, representando aqui em memória seu pai, que infelizmente foi uma pessoa que teve muito à frente, né? E infelizmente talvez
com todo esse sofrimento também, Deus o tem agora, né? E dizer, deputado, prefeita, também o nosso amigo, que o nosso jurídico, de que isso é a maior injustiça que pode estar acontecendo. Nada mais justo do que direito à propriedade. Como a nossa prefeita falou, tá? Nenhum daqueles agricultores estão lá a lazer, eles estão lá a trabalho, eles levantam todo dia, eles estão fazendo a parte deles, e como eu digo, falei já mais vezes, que eles não estão só produzindo alimentos para o nosso país, são alimentos que são exportados, são alimentos que estão alimentando pessoas do mundo inteiro. Então, quero aqui deixar, deputado, prefeita, quero aqui deixar também a minha mensagem a esse movimento de trabalhadores com terra, de que nós, quanto políticos, temos sim a obrigação de estar à frente e precisamos, desde o vereador até o deputado, ao senador, ao presidente, estar junto com esse povo, batalhando e brigando para que essa justiça seja feita. E como a prefeita falou, ano que vem é um ano de eleição. Tá? É a hora de botar a mão na consciência, é a hora de chegar no vizinho, é a hora de chegar naquelas pessoas próximas, levar a elas, tá? O que realmente nós precisamos para o nosso país, que é simples, é só derrubando a esquerda que o nosso país com certeza vai colher bons frutos. Então espero que 2026, o que mais nós precisamos é de que seja feita uma limpa, é de que esse inso, esse câncer seja eliminado em nosso país. E viva Bolsonaro! Aqui na ficha estava que o Neodir não ia falar. Eu falei, mas capaz que ele não vai falar, né? Vem aqui, vai ter que falar sim. Até para tinha que dar esse presente para a gente. Marcelo Henrique Barizon, vem aqui meu grande amigo, que eu aprendi a admirar o trabalho feito a esse movimento com terra. Depois de longas horas no telefone, no WhatsApp, né? Agora pessoalmente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Cumprimentando o deputado Sargento Lima, parceiro nosso, deputado Altair Silva, que diz que é técnico agrícola, técnico capagato, técnico agropecuária. Eu também sou, né? O Lima também, formado em Concórdia, na Universidade, na Escola Agrotécnica Federal. Pessoal, cumprimentando eles, estender a todos, nosso tempo é curto e temos muito o que falar. Eu quero, primeiramente, aqui agradecer a cada um de vocês que estão aqui, já foi feito o agradecimento, principalmente também ao nosso pessoal lá de Capinzal, que está aqui, um ônibus que trouxemos. Salva de palma a todos. Eu quero dizer que, prefeita Luzia, quando a gente fala, foi muito bem na sua fala, porque falou com o coração. Quando a gente não está para engodo, para enganar, né, então tem que ter umas coisas que Deus coloca, as dificuldades para as pessoas que conseguem superá-las. E nesse viés é que eu entendo que o movimento com terra, ele, na verdade, ele foi criado sem pretensão nenhuma, né? E também por conta do apoio de uma mulher também, a nossa prefeita Rosane, dos Ortea. Eu quero contar rapidamente a história, porque a história é engraçada, é interessante, né? Uma história que nós temos que pensar, que tem coisa na vida que é providência e coisa que é coincidência. Isso é providência. Eu sempre fui um militante aí de direita, dos princípios da direita, estive em todos os movimentos possíveis lá em Brasília, e nunca consegui, a gente não consegue ser ouvido. Para você ser ouvido, você tem que ter alguma representatividade. Mas também, tranquilo, sempre um coadjuvante na coisa. E nós advogamos, eu, minha filha, meu genro que estão aqui, inclusive a Maria e o Arthur, estávamos aflitos numa noite, dia 26 de março, acho que era, 26 de março, nós estávamos aflitos lá numa fazenda lá em Santa Catarina, e conversando, porque nós soubemos de fonte segura que estava um ônibus no município do oeste, lá, Campoerê, se não me falha a memória, os ônibus que iriam fazer a 5ª invasão na Fazenda Volta Grande, a 5ª invasão. O proprietário da Fazenda Volta Grande está aqui, o Wagner e o filho dele, o Luiz Francisco e o Júnior. Tá? A ponto de, o trauma era tão grande, gente, que, numa das invasões, o Sem Terra chegou com uma arma nas costas do caseiro, a dona Cátia, a mulher dele, sozinha lá,
abriu a porta, o caseiro com o olhão assim, né, apavorado, e disse para ela: a senhora podia fazer um cafezinho para nós? Isso aí é uma coisa revoltante, né? Então a gente pensa que o que nós estamos fazendo aqui, vocês podem não entender a importância disso, mas a importância se chama cooperação, união, associação. E nada mais emblemático do que nós termos aqui, nessa comitiva que veio de Capinzal. Nós temos 3 vereadores que estão aqui. Só não tem o 4º vereador, que é o presidente da Câmara, porque deu um problema num voo lá em São Paulo. E o engraçado é que aqui nós temos um vereador, o Cauê Luiz de Oliveira. O Cauê é do Novo, o Júnior Miller é do PL e o Jair Pedro Toaldo é do MDB. Forças antagônicas no nosso município, inclusive. Certo? O Kelvis, que é o presidente da Câmara que viria, é do PP, Partido Progressista. E então, todos unidos, porque a causa é maior do que a política local. Né? E é com esse sentimento que a gente tem a coragem de caminhar aí à frente desse movimento. Como eu falava, estávamos aflitos por causa da situação da invasão. E o que nós podíamos fazer? E eu disse: mas nós tínhamos que fazer um movimento já depois de um vinho lá, né? Tinha que fazer um movimento com terra, para enfrentar, invadir primeiro. No outro dia cedo, nós estávamos de madrugada com o caminhão e os funcionários do bairro cortando as taquaras que eu tenho lá na fazenda, e fizemos barraco lá, e fizemos a invasão para poder... E com isso, o boi é roceiro onde a cerca é fraca. Com isso, não vieram, certo? E aí, tomou uma certa proporção, o sargento Lima esteve lá, e, para nossa grata surpresa, fizemos um ato de lançamento, e a pretensão era aquilo. O governador do estado esteve lá também. E aí, por acaso, era dia 5 de abril. No dia 6 tinha um movimento na Paulista. E aí que vem a providência. Isso é providência. Jorginho ali, prefeito de Concórdia, eu disse para ele, digo: você é o único que pode. Eu não tenho muito com o prefeito de Concórdia, mas enfim, você é o único que pode fazer o Jorginho levar essa bandeira aqui lá para Paulista. E na segunda-feira de manhã eu acordei, não tenho nem rede social, e comecei a ver Bolsonaro com a bandeira, 6 governadores com a bandeira, e senadores e coisas. Eu disse: meu Deus do céu. Falava para o Clemerson aqui, Clemerson Pedroso, meu grande amigo, colega advogado, representando a FAESC, e o seu Zezo Pedroso, que é um ícone nosso aqui no Estado, na representatividade do agro, que tem nos dado muita força, parceiro, assim como a Federação de São Paulo. Que a grandeza que isso tomou é incrível. Nos assusta até certo ponto, e nos dá a responsabilidade de nós aproveitar esse momento, Sargento Lima e Altair. Não temos pretensão nenhuma político-partidária, mas, feliz ou infelizmente, a coisa caminha dessa forma, né? Então nós temos que ter representatividade, nós temos que ter força, nós temos que conseguir trabalhar para dar o resultado. O Pedro falou aqui que tinha que ser maior que o MST. Não vamos perder a esperança de um dia isso acontecer, mas é muito difícil, e vou dizer para vocês por quê, para encerrar aqui, que já estou me tornando enfadonho. Pega o teu livro, Pedro, e abre na página 66. Eu estava lendo o livro do Pedro, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, vocês demonstram força e resiliência por estar aqui, fazer 600 quilômetros, 500 quilômetros, 800 quilômetros, numa noite, as mais frias, quem sabe a mais fria do ano, desse ano, para vir aqui. Isso representa a força e a preocupação de vocês que está acontecendo no nosso país. Mas isso ainda é pouco. Vocês lutam aqui contra os índios há 20 anos, certo? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, como nós estamos atrasados. Eles começaram essa infiltração nos anos 20. Veja, passados o quê? 40 anos, aqueles jovens de 20 anos, isso está falando que o que aconteceu na Igreja Católica em 1960 e tal. Passados 40 anos, aqueles jovens de 20 anos tinham 60, 70 anos e já não são mais uns padrecos, são cardeais, e estavam lá no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, você vê que é o pessoal da esquerda, chegou lá organizadíssimo, pronto para tudo, e o pessoal conservador nem sabia o que estava acontecendo. Então isso foi um longo trabalho, não acontece do dia para a noite, e quem começou isso foi o Stalin, ditador russo sanguinário. Perdão.
professor Olavo de Carvalho falando isso, que foi uma expressão, um ícone, né, nosso aqui da direita, um pensador. O que eu quero dizer com isso, gente, só para nós refletirmos? A luta é árdua e longa, e eles têm método. Esse livro aqui é uma leitura interessante e obrigatória, porque ele não fala só da vida do Pedro. Isso aqui tem um arcabouço histórico do que aconteceu e fala do modus operandi do sistema da esquerda. Isso é muito interessante, porque nós temos que ver uma coisa, eles têm método de tudo. Quando falaram antes aqui de universidade, de estar na universidade, eles aparelharam tudo. Está assim o nosso judiciário, o prefeito, a segurança jurídica, ganharam tudo e não levaram. Entende? É isso que está no Brasil. Então, assim, o que nós temos que fazer é o seguinte, todos unidos, Invasão Zero, com o MCT, com o movimento de vocês, com o Pedro nos apoiando também, os políticos todos aqui, força, o pessoal da cidade, aqui tem produtores e tem gente que não tem terra, que veio de lá, que são pessoas da cidade também que estão apoiando nós, pela importância que sentem nisso. E nós temos que alertar o povo no seguinte sentido, que não pense que a invasão dá só na terra do teu vizinho, que vai chegar na tua. E se você mora na cidade, não pense que o problema é só no campo, porque vai chegar na tua casa. E não é utopia, não é brincadeira, não é teoria da conspiração, é loucura da minha cabeça, não. Olhe para a Venezuela, que faz divisa com nós. É o que está acontecendo. 60 metros quadrados de uma casa é para cada família. Se você tem uma casa de 240 metros quadrados, você sofreu para fazer aí coisa, te prepara para receber mais 3. E isso é logo. Isso é logo. Está acontecendo. É dificuldade com arma, é dificuldade de rede social, é dificuldade de liberdade em geral. Então, parabéns para todos que estão aqui, parabéns, sargento, deputado, parabéns, deputado. E vamos levar adiante isso aqui, esse movimento como um todo. Aqui na Invasão Zero vai ser criado o sistema organizado do Estado todo para as invasões. Isso é muito importante. Não adianta nós só falar e não se organizar. Que essa aqui, a questão é isso, é a organização. Vamos adiante. Obrigado a todos e desculpe o alongado do tempo. Próximo orador inscrito, também com grande orgulho recebo aqui nosso amigo e advogado, Leodi Roque. Por gentileza. Está aqui o homem. Obrigado. Fique à vontade. Deputado Sargento Lima, o orgulho e a satisfação é minha. Cumprimentando o deputado Sargento Lima, o deputado Altair Silva, cumprimento toda essa mesa de pessoas, amigos, que a vida me presenteou. Dizendo isso, queria falar a primeira verdade de hoje. Invasão é crime. Invasão é crime e ela pode ser de indígena, de quilombola, de MST, de quem quer que seja. Invasão é crime. E nós precisamos sistematizar o que o Pedro fez com o livro, o que o Marcelo acabou de dizer, o doutor Marcelo, sobre as nossas ações. Na madrugada mais fria do ano de 2000, nós fomos surpreendidos por uma invasão no interior do município de Saudades e Cunhaporã. Nós não tínhamos noção, naquela época, do que estávamos a enfrentar. Um movimento estruturado, criminoso, mas o mais importante, ele era sustentado com dinheiro que certamente veio das nossas atividades. Então, o produtor rural precisa compreender uma coisa. Quando ele se une, e aqui vem a minha fala, sargento, deputado Altair, o parlamento catarinense tem que criar essa possibilidade de nós termos aqui em Santa Catarina, pelo menos, uma reunião de ações, de atitudes, de pessoas, de entidades que se preocupam em repelir bandidos. Invasão é crime. E aqui em Santa Catarina, não é porque a Constituição Federal diz, é porque o Código Civil fala também, é porque os nossos princípios e costumes, nós trabalhamos. O produtor rural brasileiro, digam para mim, parem e pensem 3 minutos, junto comigo, vamos lá. Qual é o único país, a única nação da Terra
que tem os 5 elementos principais para alimentar o mundo? Só o Brasil. Vamos lá. Quem é que tem a terra que o Brasil tem? Quem é que tem a água que o Brasil tem? Quem é que tem o sol que o Brasil tem? Quem é que tem a ciência que esse país tem? A Embrapa. Ela conseguiu transformar a agricultura tropical na maior produtora de proteína, de alimentos do mundo. A cada 4 pratos de comida que o mundo come, é feito um aqui. E por último, o 5º elemento. Quem é que tem? A gente, o povo. Esse agro não é pop, esse agro é top. É o melhor que tem. E digo mais, para vagabundo captar bem o que eu estou dizendo. Se nós nos unirmos, não tem para ninguém. Nós não precisamos nem ser parceiros da China, nós compramos a China, se for o caso. Porque é só trabalhar. E o produtor só sabe trabalhar. E esquece, Pedro, de fazer o dever de casa, que é estruturar e preparar. E aí, nós nos arrebentamos trabalhando diuturnamente, e aí o Pedro da FAESP, que já foi embora, eu queria dizer para ele, que exatamente ele falou aqui da questão da produtividade do agro. E isso acontece porque eles criticam através de medidas que eles hipoteticamente incutem na nossa cabeça, dizendo que é proteção ambiental, crimes que nós nem protegemos, porque ele falou 68% de florestas. Quer dizer, qual é o país que tem isso? Só o nosso. E aí eles, porque não têm capacidade de produzir lá fora, têm que atacar o nosso produtor. Que, podem pesquisar, dados, números não mentem. União Europeia e Estados Unidos gastam por dia, anotem aí, e vão procurar, por dia de subsídio, mais de 2 bi de dólares. Mais de 2 bi para os produtores rurais. Imaginem vocês, meus irmãos, com 2 bi de dólar por dia de subsídio, o que nós não faríamos, vice-prefeito? Vocês sabem qual é o orçamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil no ano de 25? Vamos procurar, mas eu digo aqui, aproximadamente 20 bi. Então vejam bem, 10 dias de subsídio dá o nosso ministério inteiro. E nós somos aqueles que têm que ser barrados. Então, é a emoção. Então, eu acho que é prenúncio para parar, mas de qualquer maneira, nós precisamos então aqui, Sargento Lima, fica, e aí eu peço encarecidamente ao amigo Barisson, que nos inclua no movimento Com Terra, porque nós somos todos irmãos nessa luta. E o movimento de direita, irmãos, estamos juntos. E, acima de tudo, invasão é crime. Levantem e berrem comigo. Botem para fora, vamos fazer essa catarse aqui. Vamos lá, de pé, todo mundo aí. Vamos lá. Gente, vagabundo aqui não tem vez. Invasão é? Crime. Invasão é? Crime. Invasão é? Crime. Forte abraço. Eu sei que tem um monte de gente que quando me olha ali fazendo o sinal do tempo, né, fica com raiva de mim, porque todo mundo que esteve aqui falando dá vontade de que a gente ficar escutando o que essas pessoas têm para falar. Mas isso é uma técnica minha, tá? Eu dei aula durante muito tempo, o que eu faço? Eu passo o docinho na boca da pessoa para ela ficar com aquela vontade da próxima vez, tá? E vai ter um próximo assim.
vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC. Seja bem-vindo, Cleverson Pedroso. Vem aqui, teu lugar. Bom, depois do show que o meu amigo aqui da Cross deu, fica difícil se manifestar, porque falou tudo e mais um pouco e só falou verdades. Quero iniciar minha fala aqui, Sargento Lima, lhe cumprimentando, e todos os integrantes dessa frente parlamentar, tão importante para dizer o óbvio, para dizer o que está na nossa legislação, que é o que foi dito aqui. Invasão de propriedade, desrespeito à nossa legislação é crime. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, apontando essas ilegalidades. Quero também cumprimentar o deputado Altair, amigo sempre de primeira grandeza, de primeiro momento, lá na Federação da Agricultura. Nosso grande representante do Oeste, do Meio-Oeste de Santa Catarina. Quero cumprimentar o Barizon, a quem nós muito tempo trabalhamos em conjunto, nas lidas lá da Federação da Agricultura, da mesma forma o da Cross. Hoje mesmo estava o movimento DPD lá com o seu jurídico, com o da Cross, conversando com o nosso presidente, né, tratando das questões e planejando o futuro, e é isso que a gente tem que fazer, trabalhar de forma organizada. Quero cumprimentar também aqui todos os integrantes do movimento DPD. Recentemente nós nos encontramos em Brasília, numa audiência pública. Os integrantes dos movimentos dos trabalhadores com terra, está aqui o nosso presidente do Sindicato Rural de Capinzal, Paulo D'Ambros, toda a comitiva aqui presente, e todos os movimentos aqui que se fazem presentes, lideranças, prefeitos. Eu estava falando, deputado, que nessa audiência que eu fui em Brasília, estava o vice-prefeito de Cunhaporã, e falou bonito, e falou umas verdades, que eu falei, puxa, o povo tem que se sentir honrado porque está muito bem representado. E hoje vem a prefeita aqui e dá um show. Então, vocês estão de parabéns, porque quando a gente está com a verdade do nosso lado, fica fácil. Santa Catarina tem 1,12% do nosso do território nacional. 1,12%. Nós somos os maiores produtores de suínos desse Brasil. Nós somos o segundo maior produtor de frango. Nós somos o quarto maior produtor de leite. Nós somos os maiores produtores de cebola. Nós somos os maiores produtores de maçã. Nós somos os segundo maiores produtores de arroz. Nós somos o segundo maior produtor de tabaco. Nós somos os maiores produtores de ostras e mexilhões. E tudo isso que eu estou falando é o agro, é o homem do campo, é o produtor rural que está lá diuturnamente produzindo alimento da mesa para nós brasileiros. E como o Leocir aqui disse, de cada 5 seres humanos, um é alimentado pelo Brasil. O discurso do governo de plantão, Sargento Lima, é um olhar diferenciado para o pequeno, atender o pequeno. Mas as pessoas que estão sendo afetadas aqui, nas questões indígenas, nas questões fundiárias, ao menos aqui em Santa Catarina, são os pequenos. 180 famílias aqui em Saudades e Cunhaporã, produtores de frango, de suínos e de leite, que, como a prefeita disse aqui, alimentam milhares de pessoas nesse Brasil. Infelizmente, de um tempo para cá, da Cross, o nosso judiciário, principalmente a alta corte, deu um cavalo de pau na sua jurisprudência. Essa questão indígena estava resolvida, Altair. Nós tínhamos o acórdão que tratava do marco temporal, e estava tudo pacificado. De uma hora para outra, não sabemos por quê, começaram a interpretar a Constituição Federal de cabeça para baixo. E trabalhando nessa questão, o Congresso Nacional, que é a Casa das Leis, como é aqui a Assembleia Legislativa, a Casa das Leis do Parlamento Catarinense, tratou de legislar, e temos hoje uma legislação que trata do marco temporal, ignorada pelo Poder Judiciário. Ignorada. E isso nós não podemos permitir, o Parlamento não pode permitir isso.
Ou nós vivemos no Estado democrático de direito, ou nós vivemos numa bagunça total. E é esse sentimento que nós temos. É a constante insegurança jurídica. É a constante sensação do que vai acontecer no dia de amanhã. Como é que nós, pais, vamos trabalhar na nossa terra e fazer com que nossos filhos permaneçam naquela terra com tamanha bagunça, sendo que a legislação existe, é só cumprir? Então, fóruns como esse são de extrema importância e Santa Catarina, mais uma vez, está dando uma lição para o Brasil, Sargento Lima, é aí que eu lhe cumprimento. Eu lhe cumprimento porque, realmente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e como o senhor disse, os parlamentares aqui atuam com muito afinco, têm dado mostras de quando a sociedade catarinense precisa, a Assembleia está ali, em pé e à ordem, trabalhando em prol da sociedade. Quando quiseram aumentar a questão dos defensivos agrícolas, foi aqui que nós nos defendemos. Foi aqui que nós nos defendemos. Agora que estamos novamente ameaçados com relação a uma ação contra o Código Ambiental de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa, juntamente com o governo do Estado, estão ali defendendo a nossa legislação. E por isso que nós temos que estar organizados, através dos nossos movimentos, através das nossas entidades, através de nossas associações, as representações de políticos, vereadores, prefeitos, deputados. Eu sempre digo, nós temos que participar das eleições. Nós, eu digo, as pessoas de bem. As cadeiras estão ali para ser ocupadas. Se a pessoa de bem não participar, algum malandro vai sentar naquela cadeira. E nós não precisamos de mais malandros mandando na gente. Então, fica aqui, em nome da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, o nosso cumprimento e o nosso agradecimento, Sargento Lima, por esse pontapé inicial. Nós nos colocamos nas fileiras para difundir essa ideia. Há muitos anos, há mais de 70 anos, a Federação está ao lado do homem e da mulher do campo. A única razão de existir dos sindicatos de produtores rurais e da Federação da Agricultura é defender o campo. Lá não tem dono, lá a casa é de todos, as portas estão abertas para nós discutirmos questões como essas. Questão indígena, questão de invasão de propriedade, questões tributárias que afetam o homem do campo, mas, principalmente, apontar as ilegalidades e trabalhar com as nossas forças políticas, com os nossos representantes de movimentos, para que, efetivamente, o produtor e a produtora rural possam trabalhar com tranquilidade, produzindo alimento, deixando suas terras para os seus descendentes, e que nosso Estado e que nosso Brasil continue sendo esse grande celeiro que o mundo precisa. Eu não sei o que as pessoas pensam, denegrindo a imagem do agro, porque amanhã depois são os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, que vão sentir falta do alimento à mesa que nós, produtores rurais, produzimos. Parabéns, Sargento Lima, deputado Altair, parabéns, Barizon, pela iniciativa de todos vocês aqui dos movimentos Com Terra, o DPD que há 25 anos está aí trabalhando, e parabéns à classe política que está aqui presente, encampando e sendo as vozes de todos nós. Muito obrigado. Indo para a conclusão, eu não poderia deixar de esquecer um pedaço de Santa Catarina que também é assombrado pela questão indígena, que é bem do lado da minha casa, que é a nossa Araquari. Então, gostaria de chamar aqui o doutor Dorival Cel, vem aqui fazer uso da sua palavra aqui, que é teu lugar também, da Associação de Proprietários Interessados de Imóveis em Araquari. E ele vai passar uma leitura do que é essa questão quando é dentro de um perímetro urbano, para quem pensa que esse problema só está lá no campo. Por favor, vem aqui, Dorival, para nós concluir nossos trabalhos.
Obrigado, sargento, por nos permitir estar aqui nesta noite. Eu me sinto honrado em representar o meu povo lá de Araquari e do município de Balneário Barra do Sul. Está aqui junto conosco também um outro amigo, presidente lá do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, município de Itapoá, o seu Ville. Quando se fala em trabalhadores, acha que está alinhado com MST. Não é isso, tá, gente? Nós representamos aquele agricultor de 4 módulos, né, até 48 hectares, que em Santa Catarina tem uma importância muito grande. Né? Haja visto que 40% do PIB do Estado vem do agronegócio, e nós contribuímos sobremaneira para esse resultado tão importante. Eu estive em 2022, prefeita, em Brasília, quando a senhora fez aquele discurso que nos emocionou a todos. Eu cheguei às lágrimas, né? E, mais uma vez, a senhora falou muito bonito aqui, falou com o coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu sempre falo nas oportunidades que eu tenho, eu não estou aqui brigando por terra, senhora. Eu estou brigando por justiça, viu, deputado? E a definição que eu mais gosto de justiça é aquela que diz o seguinte: justiça nada mais é do que eu dar a cada um o que é seu. É o ato de dar a cada um o que é seu. Então, nós só queremos o que é nosso. Tá? Em Araquari, nós começamos já há mais de 20 anos esse processo também. Foi encabeçado, me perdoem, para aqueles que... Né, mas o padre Luiz Facchini acolheu no seu sítio, ali na rodovia 280, uma família de indígenas, né, no sítio dele, tudo bem, ele botou no sítio dele, só que nós não conhecíamos a extensão e a gravidade do problema que estava por trás. Na realidade, aquilo é um movimento que foi coordenado, viu, gente? E aquilo foi só um embrião para testar, né? E aquilo foi se espalhando. Aí, aquelas pessoas que estavam ali naquele sítio do padre Luiz Facchini acabaram brigando, haviam 3 famílias, viu, prefeita? E uma das famílias resolveu fazer o caminho de volta de onde eles vieram, tá? E acamparam na frente do terreno do seu Iberê, um senhor hoje que está com 92 anos, é minha sogra com 85, ficaram acampados às margens da rodovia, eles ficaram com pena e os acolheram e botaram no cantinho da propriedade deles, achando que para o governo encontrar uma solução, porque eles eram, inclusive naquela época, simpatizantes e fundadores do PT de Araquari. Vamos dar nome aos bois, né? Vamos falar a verdade. Eles achavam que, então, o governo, acho que na época ainda foi o Fernando Henrique Cardoso, e quando da eleição do Lula, opa, agora o Lula vai resolver. Pasmem, senhores. O que o Lula fez? Decidiu tomar o terreno deles. Tá? Então, hoje, o seu Iberê está com 90, e vai fazer 93, está prestes a perder tudo que ele construiu na vida. Né? Eles estão querendo espolhar lá em torno de 28 hectares do terreno dele, e vai perder praticamente tudo. E tem mais um detalhe que me choca e me deixa, como brasileiro que sou, e reservista que sou do Exército Brasileiro, revoltado, porque ele está respondendo por injúria racial. Ele acolheu aquela família, botou no terreno dele e agora ainda está respondendo. Tem que constituir advogado para se defender, e se puxar o nome dele lá, ele se chama Iberê Alcebiades Duarte. Meu sogro, para mim, é como se fosse meu pai. Meu pai já não tenho mais, então eu considero meu sogro meu pai. Respondendo por injúria. Quer dizer, o cara vai fazer o bem, então, vejam, senhores, pensem muito antes de fazer qualquer medida. Consultem um advogado. Quando for fazer qualquer coisa, fale com o advogado, né, doutor da Croce? Porque a gente, na boa-fé, quer ajudar, mas nem sempre a gente faz o melhor, o que é correto. A gente, às vezes, age pela emoção e não sabe o que está fazendo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até fiquei preocupado quando me chamaram para falar aqui, porque um cara falou lá, sentado numa cadeira, pegou 17 anos de cadeia. A outra senhora pintou um batom numa estátua, levou 14. Né? Um dos maiores traficantes deste país, que causa o terror. Exatamente. Mas foi, esses dias, contemplado com habeas corpus. Quer dizer, então, nós temos que tomar cuidado. Precisamos reagir? Precisamos. O que nós estamos fazendo aqui é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. E tem mais um detalhe. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar a ação e vamos ganhar a causa. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor, eu sou bom, não. É porque nós estamos com a verdade. Viu, senhores? Nós estamos com a verdade.
Nós estamos com a verdade. E o que o jovem aqui falou, filho, é o seguinte, eu na minha juventude também fui de esquerda, viu? Eu militava na juventude do MDB, na década de 70, né? Eu também fui liberto, né? E aquilo que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, gente. Muito obrigado. Parabéns a todo o agricultor. Eu sou neto, filho de agricultor e eu ainda produzo arroz lá em Jaraguá do Sul. É uma honra estar aqui e poder falar essas palavras para vocês. Não desistam e nós não vamos desistir, porque eu também não vou desistir. Enquanto Deus me der vida e saúde, nós vamos estar aí lutando e defendendo o que é correto. Porque para produzir comida e trabalhar, não precisa invadir terra de ninguém. Tá? Não precisa. Então, você não tem terra, você vai lá, faz uma parceria com o teu vizinho, arrenda um terreno, faz um comodato, uma coisa. Esse negócio de invadir o que é dos outros, isso é coisa de vagabundo, bandido, e bandido em Santa Catarina não tem vez. Muito obrigado. Cleverson, no tempo que eu dava aula, eu fazia todo aluno meu, ao final de cada curso, escrever uma frase no caderno dele que era a seguinte: aquele que trabalha sem planejamento é o arquiteto do fracasso. Se você olhar todo mundo que passou na minha mão ali, eu calculo mais ou menos 4.000 alunos formandos eu fiz ali dentro. Ali. E eu mandava escrever: aquele que trabalha sem planejamento é o arquiteto do fracasso. E como eu fico feliz quando aquilo que a gente planeja dá certo. Eu queria o DPD hoje à noite aqui. Queria o movimento Com Terra hoje à noite aqui. Pedro, eu queria você aqui essa noite. Eu queria os movimentos de direita do estado de Santa Catarina aqui essa noite. Eu queria todos vocês juntos. Eu queria prefeitos, vereadores. Queria o Altair aqui essa noite. Quando um plano dá certo, eu fico muito feliz, prefeita. Fico muito contente mesmo. Essa semana eu estava conversando com o Júnior. Levanta a mão aí, Júnior. Dá o Itajaí lá atrás. Lá. E a gente falando sobre onde que nós estávamos errando nesse estado aqui. E a falta de união, falta de fazer reuniões, falta de fazer esses conselhos, enfim, e fóruns. E hoje nós começamos um grande movimento no estado de Santa Catarina. Mas não podia ser separado, não podia ser o MCT sozinho lá no canto, não podia. Não seria justo. Não podia ser o DPD lá só com o problema dele. Araquari, vocês não podiam ficar ali olhando ali para 280 como que tivesse um náufrago numa ilha esperando aparecer um barquinho lá que desse uma luz para poder salvar alguém. Hoje não. Hoje nós podemos sair daqui com uma grande certeza que nós estamos iniciando algo grande no estado de Santa Catarina. Vou passar os encaminhamentos dessa reunião, porque, como eu prometi no início dessa reunião, a gente não pode fazer uma reunião para nada. A gente tem que fazer uma reunião que tenha objetivo. Ela tem que ter começo, meio e fim. Tenho certeza que o presente que nós recebemos hoje à noite, escutando a fala de cada um dos senhores e senhora aqui, para mim, pelo menos, foi um grande presente. Hoje o nosso plano deu certo, a gente conseguiu reunir grandes forças do Estado, movimento direita de Videira, Itajaí, Joinville. Está todo mundo aí. A gente poderia trazer mais gente? Poderia. Na próxima reunião, essas laterais aí tem que estar cheia. Nós vamos revezar com vocês que viajaram 12 horas, tá? Para vocês não precisarem vir. Mas a gente vai passar a transmissão ao vivo para vocês assistirem no conforto da casa de cada um de vocês. Mas vão poder ter orgulho. Da primeira eu participei. Da primeira. Os encaminhamentos aqui que nós vamos dar essa noite, a partir de agora nós vamos falar dele, depois nós vamos liberar alguns minutos para que o Pedro possa fazer a divulgação do material dele aqui. Como eu disse, é um amigo nosso, é um colega nosso que viajou de longe, veio, aí investimento com voo, com hotelaria, para poder vir aqui falar sobre a vida dele e abrilhantar o nosso evento. Então, ele vai ter esse espaço para falar sobre a divulgação dele. Mas os encaminhamentos, o primeiro dele é fornecer um curso de reintegração de posse. Tá? Esse curso, aí eu vou pedir para a nossa amiga doutora Geise, fique em pé ali um pouquinho, doutora Geise. Fique em pé, ali, camisetinha, blusinha cor-de-rosa do lado da... É a senhora mesmo, é. Levanta a mãozinha ali. Tá? Essa pessoa me apresentou, faz parte de um grupo de amigos advogados da cidade de Joinville, entre eles o doutor Piva, um grande parceiro, colega nosso, e ele está com um curso pronto.
sobre reintegração de posse para ser fornecido para nossas forças policiais, para que eles possam se especializar, um curso com certificação, e nós vamos trabalhar para que ele seja estendido também a vereadores. Então, você vai falar uma linguagem única. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desfazer a Torre de Babel, onde cada canto do Estado se fala uma língua. Eles são organizados, não são, Pedro? E nós vamos falar uma única língua no Estado inteiro. Então, nós vamos fornecer Polícia Militar, Polícia Judiciária, que é a nossa Polícia Civil, para que eles possam fazer um curso de reintegração de força com certificação 100% gratuito, inclusive estendido aos vereadores, para que possam ter um completo entendimento de como que isso funciona. A nossa intenção é chegar a 295 municípios, em cada uma dessas cidades, ter um representante do Invasão Zero, que vai tratar das questões quilombolas, indígenas e de MST. Pelo menos um representante em cada cidade do Estado. E esse representante ele tem a função de ser um multiplicador. Esses são os encaminhamentos. Cada representante tem a função de ser um multiplicador. Ou seja, ele tem que... Por que ele tem que ser um multiplicador? Porque ele tem que ter vários olhos e ouvidos espalhados para a cidade. Porque quando ele chegar num posto de gasolina, o cunhado dele, e ver que está estacionado 2 caminhões, um ônibus, com uma tralha estranha em cima, ele chegava assim, vocês são da onde? Estão fazendo o quê? Ele fazer isso, se expor? Não precisa. Lembra que a gente vai oferecer ali para todos os policiais que quiserem fazer o curso, falar uma língua única, ele pegar os 190 e falar, olha, tem uma movimentação de um ônibus, um caminhão que não é da nossa cidade, eu nunca vi esses caras aqui, eles estão rodando a propriedade, e ligar os 190. Isso é fundamental, esses são os encaminhamentos que nós faremos essa noite. E nós vamos levar esse curso ao conhecimento do doutor Eliuces, que é o nosso delegado-geral, o nosso DG do Estado de Santa Catarina, que é o chefe de toda a Polícia Civil, e do coronel Emerson Fernandes, que é o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Também faremos como encaminhamento, está aqui, encaminhamento para isso, para a PMSC, para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, um encaminhamento importante. Assim como existe o programa Catarina, não existe? Que trata da violência doméstica contra as mulheres, enfim, tudo isso. Também existe o Vizinhança Segura, não existe mais um programa? Nós vamos trabalhar junto à Polícia Militar para que a gente apresente uma ideia de um programa também do campo seguro, da propriedade seguro, e nós podemos... Obrigado. E nós podemos cobrar, deputado Altair, tanto eu quanto Vossa Excelência, vai alguns milhões de reais por ano em emendas parlamentares para a segurança pública. Nós podemos cobrar isso. Então, nós vamos cobrar. É para viatura, para compra de fuzil, não é isso? Sempre está lá no nosso gabinete, né? Deputado, uma emendinha. Deputado, uma emendinha. Vai uma viatura, vai um fuzil. Mas, espera aí, só um pouquinho. Agora é hora de a gente mostrar o resultado. A gente continua mandando nossos encaminhamentos de emenda, sim. Compre uma 4x4. Compre uma aeronave não tripulada para fiscalização, para que a gente possa realmente aplicar a tecnologia mesmo. Nós estamos em guerra. Então, a gente não pode ir lá com uma pipa e mandar um olheiro de moto lá. Se nós temos dinheiro para ter uma aeronave não tripulada, nós temos que comprar ela. E que use com aquele que pagou por ela, que são os senhores e senhoras aqui essa noite. E mais uma, levar o pedido à nossa Polícia Civil, ao nosso delegado-geral, para que seja criado, aí sim, uma pasta dentro de uma delegacia especializada somente nas questões de invasão de terra. Nós desmanchamos a Torre de Babel, nós falamos uma linguagem única no Estado, nós abrimos um canal de comunicação com 295 municípios. Esses são os encaminhamentos da noite de hoje. Nós vamos tentar fazer chegar. Hoje nós estamos aqui, Cipe, com quantos municípios, Cipione? 62 municípios. Está iniciando hoje. 62 municípios serão certificados hoje, com um representante em cada município, deputado Altair. Por isso que eu vou pedir que, logo após a fala do Pedro aqui, a gente vai ser chamado aqui, um por um, daqueles que vão estar ali o certificadinho pronto para entregar por 62, que serão certificados como na cada cidade, como o representante do Invasão Zero naquela cidade. Nós vamos abrir a maior rede de comunicação do país. Nós falamos que nós iríamos fazer algo que ia fazer sombra para o Brasil inteiro, e nós vamos fazer. Santa Catarina vai dar aula disso. Podem ter a mais absoluta certeza.
É impossível dizer o tamanho da minha satisfação, da minha alegria, da minha gratidão de tê-los aqui hoje à noite. Como eu disse, sairão hoje 62 representantes do Invasão Zero para 62 municípios do Estado hoje. Serão encaminhamentos à Polícia Civil e Polícia Militar. Criação de uma delegacia especializada, temos o direito de cobrar, porque nós subsidiamos. Canoinhas está ali, dá um abraço ali para nós, ali, meu secretário. Teve lá, durante o tempo que eu estava como secretário de Segurança Pública, teve um ônibus ali, parou. Aí os lazarentos tiveram o azar de atolar o caminhão e o ônibus. A gente falou, a gente desatola, mas só se foi embora de Santa Catarina. Foi bem assim a história. E era durante o abril, né? Abril, isso aí. Então nós tivemos, é sério mesmo, eu estava como secretário de Segurança Pública, os caras estão os caminhões atolados lá no barro, a gente desatola, mas só se for para ir embora. Topas? Então tá bom. Gente, obrigado mesmo. Vocês não existem. Esse esforço de viajar tanto a noite inteira, pode ter certeza que não foi em vão, nós estamos começando algo grande hoje aqui, algo grande, e que pode ser que essa imprensa marrom e avermelhada lá fora não notifique, mas eu tenho a plena convicção que esse movimento criado aqui na noite de hoje no estado de Santa Catarina vai ficar maior do que o MST, não tenho dúvidas disso. E detalhe, se caso ocorra uma invasão, se quiser que a gente acampa lá, pode ligar para a gente. Tá, chama que nós vai e acampa, tá bom? Pedro, vem cá. Pessoal, bem rapidão para não tomar o tempo. Só quero dizer uma coisa muito rápido. O doutor Lorival disse algo que me move. Eu sempre faço a dedicatória com essa frase, porque, na verdade, não é frase, é um texto sagrado da Escritura, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Quando eu decidi publicar esse livro, eu tive recusa de várias editoras. Não tiveram coragem, né? Me colocaram em contato com uma pessoa que é praticamente comadre do professor Olavo de Carvalho, uma pessoa muito próxima dele, conviveu na casa dele. E ela disse assim, olha, Pedro, nós temos uma editora, essa editora, infelizmente, toda a produção literária do Brasil hoje está tomada pela esquerda. Então, nosso material, nós produzimos livros aqui, geralmente para as universidades, e as universidades são de esquerda. Se nós publicarmos o teu livro, aproximadamente 200 pessoas que são funcionárias dessa editora vão ficar desempregadas porque nós teremos que fechar, quando eles leram o conteúdo desse material. E então ele criou uma editora para mim, essa editora chamada Opino, ele me ofertou, me abençoou com o nome da editora, e nós conseguimos publicar essa obra. Recebi ameaças de morte, como eu disse, de facções criminosas, mas graças a Deus e graças a pessoas como o deputado Sargento Lima, como tantos outros homens do Brasil que me apoiaram, me dando visibilidade, porque, afinal, eu cheguei a um momento em que eles não tinham condições de fazer nada comigo, eu estava muito próximo de grandes pessoas, figuras hoje da direita no Brasil. Nós temos aqui a assinatura do deputado Gustavo Gayer, lá do meu estado, de Goiás. Temos a assinatura do deputado Ricardo Salles também, que nos ajudou a lançar essa obra. Temos a assinatura aqui atrás do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que também, quando eu escrevi esse livro lá em Portugal, um parceiro nosso do Seminário Veritas Liberal, o maior seminário conservador da Europa também, e nós conseguimos publicar essa obra debaixo de perseguição, de ameaça de morte, e aí eles também não entendiam uma coisa. Quando eu recebia ameaça de morte, eu recebia vídeos de submetralhadoras, de fuzis, e eles dizendo que iam me matar no meu estado, ali em Goiás, na minha casa, diziam que iam atacar a minha família. Eu tive que tirar os meus pais do assentamento. Meus pais são pessoas simples, ainda moram num assentamento chamado Assentamento Che Guevara, no Mato Grosso do Sul. Tive que tirar meus pais, 1 ano ficaram fora, porque ameaças eles recebiam constantemente. A ponto do próprio MST invadir as terras do meu pai no assentamento que eles deram, e essa guerra judicial se estendeu por meses. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, somente conhecendo a verdade nós seremos libertos dessa nação. Então, A Face Oculta do MST é o primeiro livro na história do Brasil. Não é a minha história, o Marcelo bem citou aqui, não é bibliografia, não é uma biografia da minha história. Eu conto uma pequena parte da minha história, mas aqui traça a origem do movimento, quais são as estratégias desse movimento e quais são, como o movimento se articula para enganar a sociedade brasileira. Lançamos também esse livreto, eu trouxe poucas unidades, é o mínimo sobre o MST. É um livro de bolsa que você pode também presentear alguém. E, para concluir, eu quero dizer o seguinte. Eu não sou vendedor de livro, raramente eu levo meus livros para os lugares onde eu vou. Esse livro está disponível na livraria do Nicolas Ferreira, é um grande amigo, hoje parceiro também.
A deputada Ana Campagnolo também tem uma livraria, está disponível lá. Eu fiquei muito feliz quando eu lancei o livro na Frente Parlamentar do Agronegócio em Brasília para mais de 50 deputados federais. Não sei se foi lá que eu conheci o deputado Sargento Lima. Foi lá, não foi? 50 deputados federais naquele dia, vários deputados estaduais também, representantes do Invasão Zero. E eu tenho a honra de saber que deputados me ligam de todo o Brasil dizendo o quanto esse livro tem ajudado no combate ao movimento sem terra. Só que mais do que isso, eu sei que eu estou aqui diante de pessoas que lutam contra esse movimento há muito tempo, eu sei que estou diante de heróis, diante de pessoas honestas. E eu quero dizer o seguinte, se você não tem condição de comprar esse livro, eu não quero voltar com nenhum livro desse aqui para casa. Eu faço questão de ofertar esse livro na sua vida, porque, afinal, eu faço isso realmente porque eu tenho uma responsabilidade diante daquilo que eu vivi e diante da libertação que Deus promoveu na minha história. Então, contem comigo, eu vou voltar aqui outras vezes para palestrar. Até peço perdão, fiquei um pouco nervoso, porque eu não sei falar pouco, né? Aprendi a falar muito. Mas nós estaremos aqui em breve também, trazendo um conteúdo mais completo para vocês. Que Deus abençoe, eu vou estar aqui no final fazendo a dedicatória com muito carinho para vocês. Um abraço também do nosso povo lá em Goiás, que também luta e resiste contra esse movimento terrorista. Muito obrigado. Vamos ser bem dinâmico? Sim, sim. Adilson Ancileiro. Aqui. Já sobe por lá, Adilson. Sobe por lá aqui, fotógrafo. Fica aqui na frente. Isso. Alcione Pereira da Cruz. Andrei do Luiz Jacó. Charles Carmim. Cadê Alcione? Claudir Kilian de Paula. Tá lá. Os outros dois seguros. Tá lá. Já vai chamando outro já. Claudemir Nós. Tá lá. Claudir. Uhum. Qual é esse? Claudemir Nós. Não tá. Cleberson Cazon. Tá lá. Cristiano Bertoldi. Daniela Alberti. Tá lá, Daniela. Darlan Bach. Diego Trento Correa. Douglas Correa. Douglas Correia, acho que só tinha um. Não é? Diego? Emília Carla. Porto União. Eduarda Cristina. De quem que é ele? Gildo Storck. Ela. Emília. Dela lá. Não sei o nome da loira lá. Geronice Zancanaro. Gilvane Bueno.
Iriniópolis. Guilherme Froza. Pinhalzinho. Guilherme também. Giovanni? José Henrique Ramos. Levantou lá, José Henrique Ramos. Era o Paulo. Josiano. Josiano do quê? Só tem Josiano. É que tu misturou aqui, ó. Cauã de Oliveira. Cauê. Kleberton Nezi. Lauri Sebastião Gonçalves da Silva. Kleber. Leandro Galon. Leandro Galon. Luiz da Luz. Marli Maria Schuch. Neudir Grade. Ele aqui, ó. Neudir. Odolir Bourguignon. Roberto Rampon. Roberto Rampon. Roberto Siviero. É de você? Juan Davi da Cunha. Tá só... Juan Davi da Cunha. Rubi Chinato dos Santos. Rutineia Rossi. Tiago Foz. Ubiratã de Andrade Júnior. Valdecir Antônio da Silva. Tiago?